A paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nós estamos vivendo hoje num mundo tão perdido, tão corrompido. Há tanta mentira e hipocrisia nesse mundo. Tanta hipocrisia, tanta falsidade e tanta mentira como nunca houve antes, meus irmãos e minhas irmãs. A coisa é muito séria, muito grave. E nós estamos pregando, ensinando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Está entrando no seu lar, na sua vida, para que você receba bênçãos de Deus, receba a graça e o conhecimento de uma verdadeira educação que só pode vir de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema desta pregação e deste ensino da palavra de Deus, nesta lista de vídeo que nós vamos gravar, este é o primeiro, é a respeito de um título que está no livro dos Números, no capítulo 16, a respeito de Datã, Abiram e Coré. O que aconteceu neste episódio, quando o povo de Israel estava a caminho da terra prometida? Tinha saído do Egito com Moisés e Arão e Miriam. Estavam já com a tenda do encontro, o tabernáculo sagrado, já há algum tempo no deserto. Houve muitas murmurações e revoltas por parte do povo contra Moisés e Arão. Mas este episódio ali do capítulo 16 de Número nos chama muita atenção a respeito da igreja, do valor da igreja, do valor do sacerdócio e da organização, da administração do reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é muito bem administrado, organizado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, Espírito de Deus, nosso Senhor. Aconteceu ali no capítulo 16 que este homem da tribo, da família de Levi, Coré, se levantou contra Moisés e Arão e levou após si 250 príncipes, chefes, gente de alta posição no meio do povo de Israel, lá no deserto, contra Moisés e Arão, querendo usurpar, querendo que todos eles, esses importantes, fossem como Arão e seus filhos. Porque, irmãos e irmãs, Arão e sua família da tribo de Levi foi escolhido para serem sumos sacerdotes e sacerdotes, oficiar em primeiro lugar o templo, o tabernáculo de Deus. E a tribo de Levi tinha outros irmãos que eram os levitas. Os levitas eram os assistentes, os ajudantes dos sacerdotes. Mas eles se exaltaram, diz a palavra de Deus, ficaram orgulhosos. Eles queriam também ser como Arão, ser como Moisés, líderes. E ser também sacerdote, fazer o mesmo que Arão e os sacerdotes foram autorizados e ungidos por Deus, por meio de Moisés, a fazer. Eles, diz a palavra, estavam presunçosos, se exaltaram, ficaram orgulhosos. Esses três líderes principais, Coré, Datã e Abirão, fizeram então uma revolta, conseguiram seduzir o povo contra esses dois grandes líderes, Moisés e seu irmão Arão. E o que aconteceu?
Moisés e Arão ficaram consternados e disseram a eles: vocês, levitas, receberam de Deus o serviço para ajudar na tenda do encontro, estar perto dos sacerdotes e fazer a vossa parte. Não foi eu, disse Moisés, nem Arão, não fomos nós da nossa cabeça que organizamos tudo isso que vocês estão vendo. Mas eles taparam os ouvidos para não ouvir, não queriam saber. Irmãos e irmãs, essa gente, essa liderança ali, estava cega. Estava cega por causa da soberba deles. Estava cega por causa de uma falta de verdadeira conversão nessa liderança. Eram os principais das famílias e do povo que estava lá no deserto. Estavam contaminados, eram falsos, meus irmãos. Esses aí eram falsos, estavam lá, comandando. Somos chefes das famílias dos filhos de Israel. Agora se levantaram com essa murmuração, querendo também o sacerdócio. Então Moisés disse a eles: façam o seguinte, vocês com os seus 250 homens notáveis, peguem cada um incensário, turibo. Vocês vão pôr nele brasas e incenso. Arão vai fazer o mesmo. E diante da tenda do encontro, do tabernáculo sagrado, vão oferecer o incenso. Então Deus vai mostrar, vai escolher quem verdadeiramente é santo e consagrado para fazer este ofício, este trabalho. E aconteceu que Datã e Abirã estavam tão revoltosos que Moisés os mandou chamar para uma reunião. Eles disseram: não vamos, não vamos. Vocês querem cegar todo esse povo, diziam eles. Nos tirasse de uma terra que emana leite e mel, não nos desse vinha, nem campos, nem herdade nenhuma. E querem enganar todo esse povo? Não vamos. E não compareceram. Soberbos, ímpios, falsos, esses dois aí. Então Coré, com os 250 da família de Levi, sim, prepararam os incensórios e estavam diante do tabernáculo. Estavam diante do tabernáculo, oferecendo o incenso, coisa que só o sacerdote, só os filhos de Arão poderiam fazer. Porque, meus irmãos, no tabernáculo existia lá dentro desse tabernáculo sagrado, como depois foi feito o templo, a semelhança do tabernáculo móvel, o candelabro de ouro, existia a mesa dos pães da proposição, e também uma mesa que se chamava a mesa dos incensos, onde se oferecia o incenso ali. Aquela mesa, diante de uma grande, enorme cortina, onde estava por trás o Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado, os querubins, as imagens dos querubins com o tabernáculo, isto é, com a arca da aliança e o propiciatório, por trás daquele véu. E na frente, do outro lado, no lugar santo, ali estava um altar dos perfumes, que era somente permitido aos sacerdotes da linhagem de Arão, para fazer esse ofício. Essa expiação pelo povo tinha um grande significado. Os filhos de Arão, os dois filhos mais velhos de Arão, os primeiros, foram mortos, porque eles ofereceram um fogo estranho. Pegaram seus incensos, seus turíbulos, e fizeram algo que não deviam. Foram mortos, castigados por Deus. Isso está registrado no livro de Deuteronômio. Agora, meus irmãos e irmãs, o que estava acontecendo ali era que os levitas, que eram os assistentes, os sacerdotes, queriam usurpar, queriam tomar posição e ser como os sacerdotes. Eles estavam completamente errados,
porque o reino de Deus é bem administrado, organizado, não é uma bagunça. E o que está acontecendo hoje no mundo inteiro, meus irmãos? Quando nós temos o reino de Deus, a verdadeira religião que é o cristianismo, e tão numerosos cristãos se dividindo, cada um querendo ser líder, cada um que se converte, não generalizando, mas se libertaram do mundo, das coisas do mundo, estão ambicionando uma liderança, querem ser um líder, querem ser alguém que comanda o povo, e aí se dividem e cada um monta sua própria religião, sua própria denominação. A divisão, a contenda, a briga, a presunção, porque o Espírito de Deus é espírito de humildade, unidade. O espírito da soberba é o contrário, o espírito de divisão. Aconteceu que Moisés disse ao povo: saiam de perto das tendas de Datã e Abirão e de Coré, para que vocês não morram nos pecados dessa gente, desses ímpios, porque se Deus me enviou, disse Moisés, se tudo o que estou fazendo, se for da parte de Deus, não da minha cabeça, não da minha vontade, então vocês vão ver que esses homens pecaram e desprezaram a Deus. Não vão morrer como todo mundo morre. Alguma coisa vai acontecer. A terra vai se fender e eles vão ser sepultados debaixo de seus pés. Quando Moisés terminou de falar e o povo se afastou, a terra abriu-se numa cratera e engoliu vivos Datã, Abirã, Coré, com todos os seus familiares e tudo que pertenciam. A terra se fendeu e eles desceram vivos às moradas dos mortos e se fechou no meio da comunidade e desapareceram. Todo o povo saiu aos gritos e começaram a dizer: também nós vamos morrer. Porque Deus estava irado também com o povo. O povo não estava se convertendo verdadeiramente. Eu digo, parte do povo. Não estava se convertendo verdadeiramente. Por isso estavam revoltosos contra as lideranças, Moisés e Arão. E essa liderança, seus chefes. Irmãos, foi uma punição terrível de Deus. E o povo se afastou com medo. E aqueles 250 líderes, chefes de família, que estavam lá oferecendo incenso diante do tabernáculo, o que aconteceu? Saiu um fogo de Deus extraordinário e os queimou. Morreram queimados ali mesmo. Só sobrou os incensórios, os turíbulos. E Arão não foi atingido. Arão estava lá também, mas não foi atingido. Foram mortos ali, meus irmãos. Então, o que aconteceu? Deus disse a Moisés e Arão: peguem esses turíbulos, esses incensórios, que eram feitos de bronze, outros dizem que era de cobre, façam lâminas e coloquem no altar como memorial, para que ninguém se aproxime do sacerdócio para usurpar, porque foi reservado a Arão e sua família fazer este trabalho, a fim de que não morram. E foi feito isso, meus irmãos. Fizeram lâminas de bronze com esses turíbulos e foram postos nos altares. Vamos para o segundo vídeo para continuar esta pregação e ensinamento da palavra de Deus.